igreja, amém? Amém. Que maravilhoso estar aqui mais uma vez, né, receber essa oportunidade, mas também é muito desafiador, né? Foi uma semana bem difícil para mim. A semana inteira muitas coisas, né? Muitos ataques vieram, né, no meu espiritual, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração e eu creio que assim como serviu de conforto, de ensinamento, de exortação também, principalmente para mim, acredito que também vai servir para os irmãos, amém? Amém. Então eu queria começar pedindo para abrir a Bíblia de vocês em Números 20. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 12, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Então diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que tenho dado. Amém? Aleluia. Então aqui a gente, né, tanto no Velho como no Novo Testamento, a gente vai ver falando sobre esse elemento água, né, que foi falado aqui. A gente vê aqui que Deus dá um direcionamento para Moisés. Deus fala para ele falar com a rocha. Mas Moisés, ele não faz aquilo que Deus havia dito, né? Ele vai e fere a rocha 2 vezes com a vara dele. Mas mesmo ele ferindo aquela rocha com a vara dele, a gente vê que daquela rocha sai virtude. Porque sai a água que saciou a sede daquele povo no deserto, né? E aí, se nós vermos, né, um pouquinho anterior, assim, não precisa abrir, mas se a gente ler Números 20, do 2 ao 4, a gente vai ver que aquela congregação era uma congregação muito difícil, né? Era um povo que tinha um coração muito duro, era um povo que não fazia o bom uso das palavras, eles não sabiam pedir as coisas, era um povo que barganhava muito, contendia muito. E aqui a gente vê que eles vão, né, eles se reúnem, né, a congregação se reúne. Então, eles foram em bando ali para contender contra Moisés por conta da ausência da água, que era o elemento que eles tinham falta. Mas a gente sabe, né, que aquele povo, desde que eles saíram do Egito, era um povo muito difícil, né? E Moisés era líder daquele povo, né? Deus colocou ele à frente daquele povo. Então ele teve uma grande missão. E ele não teve nenhum preparo para aquilo. Deus chamou ele e ele foi, né? Juntamente com o seu auxiliador, né? O seu irmão Arão. Mas assim, eu não sou líder, mas eu sei que é difícil liderar, né? Você lidar com pessoas que têm personalidades diferentes, que têm jeitos diferentes, deve ser muito difícil isso. E para Moisés não era diferente. Ele lidava com uma multidão de pessoas, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Então ele teve que passar por essas coisas, né? Ele teve que, né, como é o tema da administração, né, os flagelos, ele teve que ser flagelado também, muitas vezes.
Por quê? Porque através das palavras nós conseguimos flagelar as pessoas, nós conseguimos ferir as pessoas. Então Moisés, ali no momento de ira, né, ele já estava ferido, já estava magoado com aquelas pessoas por muitos motivos, né, caminhando há dias no deserto com aquele povo, ele já estava ferido. E aí ele transformou aquela ferida nele em raiva, em ira. Então ele aproveitou aquele momento para, digamos assim, como eu posso dizer, para extravasar ali naquela rocha. Né? Então, para não bater no povo, digamos assim, ele foi e bateu na pedra. Mas dela saiu a virtude, né? Que saciou a água daquele povo. Só que foi dado também um certo castigo para aquele povo, né? Para aquela congregação. Porque Deus falou que eles não iriam entrar na terra que já era deles, né? Na terra prometida pelo Senhor. Eu vejo como um castigo mais para aquele povo do que para Moisés. Porque assim, se a gente for ver a história de Moisés, ele foi um homem fantástico. Né? Ele teve experiências extraordinárias com o Senhor, ele teve o privilégio de ver o Senhor de costas. Então assim, foi um homem que, né, teve ali a glória do Senhor resplandecida no rosto dele. Então assim, para mim, ele não foi castigado. Né, o Senhor ali recolheu ele, iria recolher ele porque ele já estava cansado, né? Mas o povo não iria entrar naquela terra que era deles. E aí, aquela rocha que Moisés bateu, né, aquela pedra era Jesus. E isso a gente vai ver lá em Salmo 118, 22. E o salmista Davi faz referência a uma pedra também, onde ele diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Depois nós vamos ver que o apóstolo Paulo, lá depois, né, no Novo Testamento, ele afirma que de fato Jesus é uma pedra, né, onde ele fala lá em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a gente vê, né, menções diferentes. Uma pedra da esquina que era a principal, mas que foi rejeitada, assim como Jesus, né? Jesus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Né? E aí depois a gente vê o apóstolo Paulo confirmando que Jesus é uma pedra, né? A pedra angular, onde ele diz exatamente isso, que Cristo é a pedra angular. Então, a pedra da esquina e a pedra angular são a mesma coisa, porém com linguajagens diferentes, né? A gente vê que desde de Davi até o apóstolo Paulo, muitas coisas mudam, né? No vocabulário, assim como até hoje em dia, né? Muitas coisas mudam no português, né? Na língua portuguesa. Então, a mesma forma aconteceu aqui, mas elas representam a mesma coisa. O que seria uma esquina? A gente sabe que uma esquina é o que liga duas vias diferentes, né? Duas ruas. E geralmente as esquinas elas têm um ângulo curvo, assim como a pedra angular. Era uma pedra que tinha um ângulo curvo também. E aquela pedra angular ela servia de base para uma construção, né? Então, digamos assim que ela era como um alicerce para toda a construção. Né? Eu não sou construtora, mas eu sei que os alicerces são uma das coisas principais assim, numa construção. E assim era a pedra angular. Ela era colocada, né, no ápice da construção e ela servia de base para todo o resto e ela também se ligava a outras pedras. E Jesus é isso, Jesus é a nossa base, que deve estar sempre no ápice da nossa vida e que veio para nos ligar ao Pai, né? Porque foi por meio dele que nós, né, tivemos essa ligação com Deus. Mas voltando lá, né, no povo do deserto, eu acredito que aquele povo, quando eles viram aquela água, né, toda saindo da rocha, eles ficaram muito felizes, né? Porque eles estavam com sede, eles estavam num lugar escasso, onde não tinha nada. Então eles ficaram muito felizes. Então veio disso, da virtude daquela pedra, que nós sabemos que era Jesus. Veio ali a alegria, né? Por ter sido saciados. E aí, depois a gente vai abrir lá em João 4,15.
Amém? Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Forte. Lá em João 4,15, a gente vai ver que fala sobre a história, em João 4, começa a história da mulher samaritana. E aí, lendo aqui, João 4,15, a gente vai ver que a mulher samaritana, né, ela pede ao Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aleluia. Os irmãos conhecem a história da mulher samaritana, né? Uma história muito bonita, que tem muitos pontos incríveis. E aquela mulher, ela sai da casa dela e ela vai buscar o quê? Água. Né? Mais uma vez falando sobre água. E aí ela se depara ali com um homem judeu, né? Junto daquele poço, né? Ela se depara com um homem judeu que era Jesus. E eles têm um diálogo, coisa que não acontecia entre os judeus e os samaritanos, né? Eles eram povos que não tinham contato, eles tinham rixas entre eles. Mas essa mulher, ela faz um pedido ao Senhor, né? Ela pede que ele dê a água para ela, a água que ele havia oferecido para ela. E aí, a gente vai ver lá em João 4,28, que quando aquela mulher, antes dela sair daquele local, ela deixa ali os cântaros dela e vai à cidade. E se a gente olhar o começo da história da mulher samaritana, a gente vai ver que ela chega ali naquela fonte de uma forma. E ela sai totalmente diferente da forma como ela chegou. Né? Isso porque a sede dela não era uma sede física, era uma sede espiritual. Era uma mulher que estava muito triste porque ela era rejeitada pelas pessoas. Ela era uma mulher que escolhia ir à tarde, no horário mais quente, buscar água, porque as mulheres que iam no horário da manhã não queriam ter ela por perto. Então ela era rejeitada. Então ela estava extremamente triste, né? Tinha vários flagelos no coração dela, né? E aí o Senhor vem, dele sai virtude novamente. Uma virtude, né? Uma água que sacia aquela sede que aquela mulher tinha. A água que sacia a sede espiritual daquela mulher e muda todo o curso da história dela. Né? Um dia ela vai para a cidade e ela começa a anunciar para todo mundo que ela havia ouvido, que ela havia visto, e ela saiu lá muito alegre. Santo Deus. E aí, às vezes, né, muitas das vezes a gente tenta buscar coisas que a gente sabe que só vai achar no Senhor em outras fontes. Em fontes que o mundo oferece, em lugares que o mundo oferece. E aquela mulher não, ela, naquele dia ela teve um encontro com o Senhor, ali naquela fonte, e ele deu uma água para ela, que ela, de modo que ela nunca mais sentiu sede. Amém? E aí, a gente vai ver depois, lá em João 2, vamos voltar um pouco. João 2. Lá em João 2, vai falar da história de quando o Senhor, né, fez o primeiro milagre dele, que foi a transformação da água em vinho. Então, aquele foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E o que é interessante é que vocês viram que aquela mulher samaritana, ela pediu para Deus dar água, mas ela pediu de forma calma, de forma suave, né? Ela não causou flagelos em Jesus, né? Como aquele povo lá no deserto que barganhou contra Moisés e causou feridas nele, e aquela ferida resultou numa ferida na rocha, né? Então a gente vê que aquela mulher, ela faz um bom uso das palavras. E assim foi a mãe de Jesus, né? Quando Jesus, aqui fala que, né, Jesus, ele e os seus discípulos foram convidados ao terceiro dia para ir num casamento, numas bodas. E chegando lá, a mãe de Jesus traz uma questão para ele. E ela também fala normalmente, não causa não vem contender contra ele. Não, ela simplesmente fala, não tem vinho. E naquela época, a falta do vinho numa festa era algo muito grave.
né? Era algo que assim arruinava o casamento, tinha o poder de arruinar o casamento. Né? Hoje a gente, se um casamento não tem comida, se a gente vai no casamento e não tem comida, a gente acha ruim, né? Falar que o casamento não foi bom. A noiva pode estar linda, o noivo super elegante, mas se a gente vai no casamento e não tem comida, a gente não sai satisfeito. Né? A gente já acaba tudo. E lá era a mesma coisa o vinho. O vinho era um elemento muito importante no casamento. E estava faltando vinho no terceiro dia de festa. E a gente sabe que as festas de casamento, né, antigamente tinham uma duração maior, né? Não era igual hoje, que dura um dia, né? Ou às vezes 2 dias, né? Mas assim, tinha durações maiores. Então, no terceiro dia, já está faltando vinho, era uma coisa muito complicada. E aí a mãe de Jesus chega nele e fala, não tem vinho. E quando ela chega nele, ele fala assim para ela, mulher, tenho eu contigo, não chegou a minha hora. Ou seja, Jesus fala, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Ele fala isso para ela. E aí ela vai e ignora completamente o que ele disse e fala assim, manda os serventes que estavam ali fazer tudo o que ele mandasse. Ou seja, a mãe de Jesus, ela entrega o problema nas mãos de quem poderia resolver. Né? E quantas vezes a gente tem um problema que a gente não pode resolver, a gente sabe que a gente não pode resolver, mas a gente tenta resolver ao nosso modo, né? Do nosso jeito. E a gente acaba se lascando no final, né, das coisas, porque a gente não tem poder para resolver certas coisas. Tem coisas que sim, é nossa responsabilidade resolver, Deus nos dá ferramentas para isso, mas às vezes tem coisas que não cabe a nós fazer, cabe entregar nas mãos daquele que pode resolver. E ali a mãe de Jesus não estava vendo Jesus, o filho dela, né, aquele bebê que um dia ela pegou no colo, não, ela estava vendo o próprio Deus. Alguém que poderia resolver o problema. E além dela ver o próprio Deus ali, ela também estava impulsionando o ministério de Jesus de certa forma. Porque ela estava falando, não, você vai fazer alguma coisa. Eu não sei, mas você vai fazer. Né? Então ela ignora completamente aquilo que ele estava falando e dá ordem aos serventes para fazerem o que ele falasse. E aí Jesus vê ali que tinha 6 talhas de pedra. As talhas de pedra que estavam ali eram talhas que serviam para a purificação dos judeus. E pesquisando sobre isso, eu vi que essas talhas eles enchiam com água. Então, tipo, quando havia algum acontecimento, tipo a Páscoa, algo que exigisse purificação, eles faziam isso. Eles enchiam as talhas de água, colocavam na porta das suas casas, de modo que quando viesse um visitante, aquele visitante tinha que lavar os pés e as mãos antes de entrar na casa. Então era um ato de purificação que eles faziam para se manterem purificados durante aquele evento, aquele acontecimento. E aí o interessante é que Jesus pede para aqueles serventes encherem justamente aquelas talhas de água. E aí Jesus, aqueles serventes vão, enchem as talhas, e aí eles levam aquela água feita a vinho já ao mestre-sala. E o mestre-sala chama o esposo, o noivo. E aí o noivo, está ali os dois, e eles falam, nossa, todo mundo serve o bom vinho no começo da festa, mas vocês deixaram para servir o melhor vinho no final. Então assim, Jesus, ele faz um ato de purificação primeiro, ele purifica aquelas águas, ele segue a tradição, purifica as águas e da purificação surge virtude, que é o vinho, que traz alegria para aquele casamento. O vinho é uma representação da alegria. Então, o socorro chega no terceiro dia. Eu acredito que assim, embora ali, fora dos bastidores, estivesse tudo tranquilo, a noiva estivesse feliz, despreocupada, achando que tinha tudo necessário para o casamento dela, mas eu acredito que nos bastidores estava todo mundo de cabelo em pé. Meu Deus, acabou o vinho, o que a gente vai fazer? Eu acredito que estava um alvoroço,
E aí, o interessante é que Jesus chega na hora certa. Ele chega no dia exato que o vinho está acabando. Não acabou ainda o vinho, mas estava acabando. E aí Jesus vem e enche aquelas talhas e transforma toda a situação. Amém? Amém. Então esse é um ensinamento que fica, né, onde muitas das vezes a gente questiona Jesus, né, quando a gente tem um problema, a gente questiona ele, fala o porquê da demora, mas Jesus, ele chega na hora certa, ele chega no momento que você está ali desesperado, você acha que não tem mais solução, que acabou o vinho, e aí ele chega para suprir a necessidade, ele chega para trazer a alegria. Aleluia. Amém? E aí, algo curioso que eu vi nessa passagem, né, do primeiro milagre de Jesus e a crucificação, né, uma relação entre ambos, é que assim, a gente viu que Jesus, ele foi convidado para as bodas junto com os seus discípulos no terceiro dia, certo? E a gente sabe que antes de Jesus ser entregue, né, para ser crucificado, para ser preso, ele se assenta com os discípulos dele numa mesa, onde eles fazem uma refeição, né? E aí Jesus pega o pão, pega o cálice, né? No cálice continha vinho, e aí ele parte o pão. E ele fala o que representava o pão. O pão representa o meu corpo, que é partido por causa de vocês. Depois ele pega o vinho, né, o cálice, e fala: este é o vinho que representa o meu sangue. Então a gente já vê duas representações do vinho. Uma é a alegria e depois é o sangue de Cristo. Amém? E aí, a gente sabe que Jesus, quando ele foi crucificado e morto naquela cruz, veio um soldado, né, isso a gente vai ver lá em João 19:34, que fala que um soldado lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, quando o soldado furou o lado de Jesus, saiu sangue e água. Então, a gente vê mais um elemento que foi utilizado por Jesus, né, naquele casamento, onde ele transformou a água em vinho, aqui presente também, depois que ele morreu, já na cruz. Então a gente vê o quê? O que Jesus estava querendo transmitir com aquela mensagem. Mesmo depois de morto, ele transmitiu uma mensagem para o seu discípulo que estava ali, presenciando aquilo. Ele quis dizer assim: está tudo bem, né? O meu sangue representa o vinho é a alegria, então se alegrem, não fiquem tristes, porque não é o fim. A água que está saindo de mim é uma água que purifica, uma água que transforma, uma água que sacia. Ou seja, por isso que fala, né, a Bíblia, que Jesus se esvaziou, foi necessário se esvaziar. Por quê? Ele se esvaziou completamente para suprir uma necessidade. Ou seja, para saciar as pessoas que estavam ali, ao redor dele. Então, não sei se vocês entenderam, mas são coisas que têm relação. Né? São elementos que se relacionam. E aí a gente vê indícios do que Jesus iria passar logo no seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho. Amém? E aí, né, a gente vê que depois de tantos flagelos que o homem causou em Jesus ali naquela cruz, né, ele padeceu muitas coisas, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi surrado. A gente vê que mais uma vez saiu virtude dele, que foi a água e o sangue. É um sangue diferenciado, uma água diferenciada. Então Jesus é uma fonte inesgotável de amor, uma fonte inesgotável de alegria e de purificação. Ele foi como aquelas talhas de pedra, né? Dele mesmo saiu a água pura, a água que purifica. E aí o que eu quero passar por tudo isso? Deus, que colocou no meu coração isso, é uma parte de exortação, essa para mim. Porque assim, muitas das vezes a gente acha que para flagelar alguém, para ferir alguém, a gente precisa de uma lança, igual aquele soldado, né, usou a lança para furar o lado de Jesus. A gente acha que a gente precisa de uma vara, igual a vara que Moisés usou para ferir aquela pedra. Ou a gente acha que precisa, né, de martelos,
para pregar, né, igual os martelos que foram usados para pregar os pregos na mão de Jesus, a gente acha que a gente precisa de coisas para ferir alguém. Mas a gente consegue ferir alguém através das nossas palavras. A gente viu que Jesus, ele foi crucificado por quê? Por causa de duras palavras. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Foi aí que foi dado o veredito, né? De Jesus ser crucificado. É claro que Jesus veio para cumprir, né, o plano de Deus, que sempre foi esse. Mas a gente vê que o povo lança sobre Jesus duras palavras. Então a crucificação de Jesus começa muito antes dele ser pregado numa cruz, né, através daquelas duas palavras que o povo estava lançando sobre ele. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos irmãos, né? A gente é indiferente, né, ao que o nosso irmão está passando, ao que o nosso irmão está vivendo, assim como aquele povo, né, hebreu lá no deserto. Foi indiferente a situação do líder deles, Moisés. Eles não tiveram sensibilidade para também, né, dar palavras para Moisés de conforto. Ó, você é um ótimo líder, olha só o que você nos trouxe, né? Eu creio que assim, Moisés, ele não ouvia isso daquele povo, porque aquele povo estava só preocupado com os problemas. E através daquilo, eles usavam das palavras para ferir o seu líder. E assim foi com Jesus. Jesus também não foi diferente. E a gente fere ele com as nossas palavras também. Embora a gente muitas das vezes, né, passa despercebido, mas a gente fere. E também fere o nosso próximo. E se a gente vê lá em Mateus 25, 44 ao 45, a gente vai ver que está escrito assim. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Que quando nós somos indiferentes à necessidade do nosso irmão, a gente está sendo indiferente ao próprio Deus. Né? Então é muito... isso para mim foi um baque assim, muito grande. Porque assim, por vezes eu dobro meu joelho e eu faço orações egoístas, né? Orações egocêntricas que giram em torno do meu mundo, né? De mim. E não estou falando que é errado fazer orações por si mesmo. Mas assim, quando isso se torna algo, sabe, recorrente, que tem uma certa frequência muito alta, isso é ruim. Porque a gente está sendo indiferente à necessidade daqueles que estão à nossa volta. A gente está sendo indiferente à necessidade do próprio Deus, como ele mesmo disse aqui. Então, assim, é necessário, né, quando a gente é cristão, a gente não ter isso em nós, o egoísmo, porque o egoísmo não faz parte de um caráter cristão. Se nós somos egoístas, nosso caráter não está plenamente fixado no Senhor. Né? Nós não podemos dizer que temos um caráter completamente cristão, porque Jesus em nenhum momento ele foi egoísta. A gente viu, ele se esvaziou dele mesmo. Ele deu tudo que ele tinha e mais. Aleluia. Em prol das nossas vidas. Então é necessário, muitas das vezes, a gente ter esses momentos onde a gente também se esvazia por conta do próximo, de um irmão, de um parente, de um amigo. Então isso é necessário na vida cristã. E esses dias eu estava assistindo um filme, né? O Som da Liberdade é o nome do filme. Acredito que os irmãos já tenham ouvido, né, falar, se não os já assistiram. É um filme muito bom, eu recomendo. Eu tirei muitas lições daquele filme e Deus usou aquele filme para me bater um pouco mais, né? Porque é um filme que fala sobre tráfico de crianças, fala sobre pedofilia, fala sobre tráfico sexual, né, de crianças. Então é um filme forte, mas que dá assim um chacoalhão na gente para o que acontece no mundo. E muitas das vezes a gente fecha os nossos olhos, né, para essas coisas. Eu raramente assisto jornal. Raramente. Eu fico muito triste com tudo que acontece. Que dirá com coisas de crianças assim. Aí eu acho que isso mexe com todo mundo, né?
Mas é necessário a gente saber o que acontece no nosso sistema, no nosso mundo, para a gente poder interceder por essas causas também. Isso faz parte do nosso caráter cristão, isso faz parte da gente como um cidadão do céu. Né? Então é necessário a gente ter conhecimento, ter base do que acontece ao nosso redor. Né? Essas coisas não nos afetam diretamente, mas afetam os nossos irmãos, né? O nosso próximo. E quando afeta o nosso próximo, nos afeta. Né? Porque nós temos que tomar as dores do nosso próximo. É isso que Jesus nos ensina a fazer. E a gente vê muitas coisas que têm banalizado o mundo hoje em dia, né? Não é só o tráfico de crianças, o tráfico sexual, não é a escravidão que ainda existe nesse século, né? E se vocês assistirem o filme, vocês vão ficar horrorizados, porque é algo real mesmo, que acontece. Mas o filme passa uma mensagem interessante, porque um homem, ele vai. Um homem, ele sabe, ele se coloca naquela situação, ele se coloca no lugar daquelas pessoas, daquele próximo, e faz algo por elas. Né? Ele deixa a família dele, ele deixa a casa dele e faz algo com as ferramentas que ele tinha em mãos. E não estou dizendo que a gente tem que largar tudo, ir lá na Ilha de Marajó, não estou dizendo que a gente tem que ir lá na Cracolândia, não estou falando isso, mas eu estou dizendo da oração. A oração é o quê? Palavras. Aleluia. Palavras bem colocadas, que podem alcançar essas vidas que estão longe. Vidas que os meus pés, né, territórios onde os meus pés não vão pisar. Vidas que minhas mãos não vão tocar. Aleluia. Mas a oração, ela vai lá. Ela atinge essas pessoas. E é por meio disso que acontece a obra do Senhor. Isso também é o ídolo do Senhor. Orar pelo nosso próximo. Aleluia. Ainda que a gente não conheça, ainda que a gente nunca vai ver, faz parte do nosso caráter como cristão. E também tem outras causas, né, acontecendo, o aborto. Nesses dias eu vi uma postagem de um presbítero, que ele é da igreja presbiteriana, que ele posta diversos conteúdos muito bacanas, onde ele falou sobre o aborto, né, a questão do aborto que está acontecendo lá na França, que já se tornou algo constitucional, ou seja, é algo normal lá na França. Uma mulher abortar uma criança até a 14ª semana de gestação. Então, assim, a gente vê que o mundo tem levantado muitas bandeiras, né? Bandeira disso, bandeira daquilo, bandeira que você pode fazer isso, mas nós como cristãos, qual é o nosso posicionamento frente a essas coisas? Orar, liberar palavras de bênção, aonde estão lançando palavras de maldição, né? A gente sabe que palavras, quando bem colocadas, o Senhor nos dá coisas pelo amor e não pela dor. Então, é nosso dever como cristão fazer isso, porque isso é algo abominável, gente. Eu estava lendo aqui em Jeremias fala sobre isso, essa questão de um certo aborto, né? Onde até esse presbítero mesmo faz menção desse mesmo versículo que eu vou ler, que diz: e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Maloque. O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Isso está escrito em Jeremias 32, verso 35. Então, o que eles fizeram aqui? Eles edificaram um altar a Baal e eles estavam sacrificando os filhos deles para esse deus Maloque, um deus pagão, que exigia, né, como sacrifício, crianças. Então, eles estavam queimando os próprios filhos em adoração, em sacrifício a esse deus Maloque. Né? E aquele rapaz, né, o presbítero, ele faz menção desse Maloque, né, onde ele diz que os Maloques de hoje, eles usam calça jeans, eles usam gravata, eles têm carro, eles têm família, né? E eles pregam aquele discurso, né? Seu corpo, suas regras. Ou seja, se é seu corpo, você pode fazer o que você quiser com ele. É seu corpo, é suas regras. Só que a gente vê como cristão que o nosso corpo não nos pertence.
é templo do Espírito. Aleluia. Se é templo do Espírito, nós temos que nos sujeitar aqui ao Espírito. E se isso aqui, né, se Deus diz que isso é abominação, que nunca nem sequer chegou à mente do Senhor que eles fizessem tal coisa, nós também não devemos abaixar a nossa cabeça e fingir que está tudo bem. A gente tem que se posicionar, tem que orar, tem que buscar, né, da parte do Senhor uma melhora nessas questões. Né? Não é porque a gente sabe que o mundo vai acabar, que vai acontecer muitas coisas, a gente tem essa noção, mas o que Jesus nos manda, né? O que Deus nos pede para fazer? Orar sem cessar. Aleluia. Quando a gente ora, as coisas melhoram, as coisas que acontecem no mundo. Às vezes você acha que a sua oração não tem efeito, mas se você orar aqui por uma criança que nesse momento está sendo vendida para ser escrava sexual de homens, você acha que você não está fazendo nada, mas a sua oração tem poder de alcançar aqueles homens que estão dispostos a comprar aquela criança e torná-la escrava, tirando a inocência dela, tirando o futuro que ela poderia ter. Então, são coisas que a gente precisa repensar como igreja. Não dá mais para ficar com os olhos fechados mediante essas coisas. Nós temos que nos posicionar, amém? Amém. Nos posicionar em prol do nosso próximo, nos posicionar em prol do nosso Deus, o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Aleluia. E é essa mensagem que eu queria deixar. Né? Deus me levou a deixar para a igreja. Amém? Nós vamos repensar as nossas ações e atitudes. Amém?